chamar o decano para colocar alguma ordem aqui na minha confusão mental. Lorival Santana, claro, vou juntar esses dois grandões aqui comigo, porque é isso, né, Lorival? A minha primeira reação foi tipo de achar graça. Eu até brinquei com o pessoal hoje aqui na chegada no jornal, falei de tanto os bolsonaristas chamarem os ETs ali, né, fazendo a coisa do celular da luzinha na cabeça, pode ser que tenha acontecido, mas não, né? Tem muita curiosidade, tem muita falação, mas tem uma mobilização séria por trás disso, que é essa mobilização bélica desses super atores globais, né, no que diz respeito a poderio. Decano, o que se sabe e o que não se sabe até agora e quais são as possibilidades que fazem com que a gente tenha essa mobilização de arma, inclusive estado de alerta em organizações como a OTAN, em países como China e Estados Unidos? Bem, é muito comum o uso de espionagem, né, desse tipo de equipamento. A novidade foi a politização desse tema, né? Antes, as forças aéreas verificavam, acompanhavam, monitoravam, fotografavam e se fazia então a contra-espionagem, que era embaralhar os sinais e enviar sinais enganosos para iludir o adversário e evitar que o adversário soubesse que o país identificou aquele intruso, né, exatamente para o adversário continuar confiando naquela capacidade, trabalhando com ela. Derrubar é totalmente contraproducente, porque você destrói o equipamento, apaga o que tinha lá, dificilmente vai ser recuperado algum pedaço que seja significativo para entender do que se tratava. E, para você ter uma ideia, segunda-feira passada, a Força Aérea Colombiana identificou um balão chinês que estava sobrevoando o espaço aéreo colombiano. Esse balão foi visto também, não sabemos se é o mesmo, mas do mesmo modelo, na Costa Rica. É possível que tenha entrado no território brasileiro também, não sabemos, né? Mas tudo isso sempre fica escondido, né? Ninguém coloca isso em público. O problema daquele balão foi que ele foi visto pela população no estado de Montana, e aí virou um debate político, e os republicanos dizem que o Biden é soft on China, é muito suave com a China. Ele teve que provar que ele é duro com a China. E como esses objetos estão por toda parte, com o receio de que alguém com um telescópio, algum observador do céu ou algum piloto civil dissesse que viu esses objetos, eles agora estão derrubando à torta e à direita. Mas isso é o caos do ponto de vista militar, geopolítico e do mundo da espionagem. Tudo estava bem organizado até então. Havia back channels, né, canais por trás que às vezes falavam: vocês estão abusando, a gente viu 20 aqui em cima de nós, poxa, daria para reduzir. Não, mas vocês estão com 20 aqui também. Tá bom, então a gente reduz. Entendeu? Essa é a conversa desde 1960, quando o U-2 foi derrubado. Deixa eu aproveitar aqui que você citou 60. Eu queria introduzir até para saber se a gente consegue fazer uma tarja de análise sobre isso. Dá para falar em Guerra Fria 2.0, o Lorival Santana, já que você tem, de um lado, né, a ameaça de espionagem, contra-espionagem, objeto, balão espião. Dá para a gente pensar em algo nesse sentido? Eu estou temendo o início de uma guerra quente de espionagem, de destruição de equipamentos de espionagem, que é algo que a gente nunca viveu na história, né? Assim, em 1960 foi derrubado o U-2, o piloto americano foi capturado e teve que dizer em cadeia de televisão soviética que era um espião e tal, mas esse tipo de incidente é incrivelmente raro, né? Exatamente porque essas potências militares preferem atuar da forma como eu estava descrevendo antes, né? Que é muito mais organizada e mais produtiva, porque elas conseguiam identificar os equipamentos, estudá-los e neutralizá-los também. Então, um equipamento como esse, por exemplo, o que ele faz? Ele fica ali captando sinais, interceptando, né, ou fazendo imagens também. Montana tem bases nucleares e tal, né? Até indo para a Carolina do Sul, ele registrou ali imagens também, ou tentou registrar imagens de bases militares, que tem muitas ali. Mas os Estados Unidos dizem que neutralizaram os sinais, fizeram um embaralhamento e tal. Quando ele sai do espaço aéreo do país adversário e vai para um espaço aéreo neutro, ele então envia aquelas imagens ou áudio, o conteúdo que ele conseguiu capturar para um satélite. E aí o satélite então envia para uma central de inteligência daquele país.
Isso é uma rotina, isso é feito o tempo todo. Por exemplo, o receio que existe em relação a um ataque nuclear russo. Se for uma ogiva, um foguete disparado de um submarino, é mais complicado. Mas se for um míssil terra-terra, em geral os mísseis intercontinentais e de longo alcance russos são terra-terra, ele vai levar de 24 a 48 horas para ser preparado num silo na superfície, porque eles estão todos guardados no subterrâneo. Quando ele abre esse silo e começa a preparar o míssil, a OTAN tem a capacidade de destruir essa bateria antes de ela ser disparada, né? Então é esse tipo de capacidade que o mundo desenvolveu. A China tem, a Rússia tem, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Austrália, o Canadá e assim por diante. Então agora, como houve essa politização e essa demagogia em torno desse tema, com o Biden freneticamente ordenando a destruição desses equipamentos, nós estamos entrando num mundo não mapeado, desconhecido. Ô, Américo, eu pedi para você ficar aqui porque a gente vai tocar essa bola aqui a 3, né? O que o Lorival está nos dizendo, então, é que, como eu falei, né, apesar de incitar muito o imaginário todos, né, de todos nós, popular, o que a gente está vendo aí pode preceder o que o Lorival chamou aí de uma guerra de espionagem entre essas maiores potências. E aí eu puxo aqui essa fala do Lorival, porque isso pode se desdobrar num ambiente já conflagrado. Por exemplo, com a Europa vivendo uma guerra longa, né? A gente está há 10 dias, 12 dias do 1 ano da guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia, e com a Europa vivendo esse ambiente bélico que não se via desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nesse tamanho, nessa proporção, com o país inteiro sendo bombardeado, assolado. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Essa guerra de espionagem no ambiente já conflagrado certamente não traz aí bons presságios, né? Não, nenhum bom presságio. Eu concordo muito com o Lorival sobre essa possibilidade de a gente enfrentar aí uma guerra de espionagem com destruição aí dos elementos que os dois lados têm, ou os vários lados têm. Na questão da Europa é muito preocupante isso, por isso o secretário-geral da OTAN deu essa declaração hoje, o Jens Stoltenberg, incluindo a Rússia nessa questão, porque a Rússia também tem uma capacidade de espionagem histórica muito grande. E nós temos também alguns outros países que são menos acostumados a participar dessas discussões, que estão também desenvolvendo as suas capacidades nessa direção. Podemos citar, por exemplo, o Irã e a Coreia do Norte. O exército russo tem usado muitos drones na guerra da Ucrânia que são feitos no Irã. Então, existiria também a possibilidade de alguns desses objetos aí serem de países como esses, que têm menos essa tradição de diálogo e usar os back channels, como o Lorival lembrou. Era uma coisa muito mais organizada durante a Guerra Fria, por exemplo, que você tinha dois grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que tinham um certo diálogo e estavam usando ali todo o seu armamento como uma deterrente, né? Segurar e não deixar que o outro lado se movimente. Hoje nós temos outros players com outros objetivos, nenhum deles é irracional, todos eles estão fazendo isso por algum motivo específico. Muita gente diz que o governo da Coreia do Norte, por exemplo, seria um governo irracional. Não, eles estão atuando dentro do que eles acham que é a prioridade deles, estão querendo mostrar ao mundo que eles têm capacidades nucleares e podem atacar a Coreia do Sul ou outros países por um motivo. Eles querem garantir a sobrevivência da ditadura que eles têm lá desde a Segunda Guerra. Então, esses outros países também complicam muito esse tabuleiro internacional. E me chama muito a atenção o cuidado que os Estados Unidos estão tendo aqui para não identificar até agora de onde vieram esses lugares, de não ter uma exposição pública do Biden ainda. Provavelmente ele está sob uma pressão imensa, como o Lorival muito bem lembrou. Os republicanos, Donald Trump, o Congresso tem cobrado muito que o Biden adote uma linha ainda mais dura contra a China, e nós vamos ver esse tipo de disputa geopolítica entre eles escalar muito. Os próximos dias serão de muita observação e, claro, né, ver quem aponta o dedo primeiro para o dono ou os donos desses equipamentos que estão aparecendo e sendo abatidos
em diversos pontos do país. Para fechar, Lorival, eu queria só te ouvir um pouco sobre a China. Eu vi hoje cedo a notícia de que a China diz ter identificado numa região portuária também um objeto voador não identificado e queria também abater esse OVNI. O que isso nos prenuncia? E, claro, né, o fato disso ter sido publicado na China diz muito sobre essa guerra de comunicação também, que o Lorival está dizendo aí, detalhando para você, assim como o Américo, que está acontecendo, e muito por iniciativa dos Estados Unidos. Exatamente. Foi a partir daí que eu passei a fazer essa análise, que a gente pode estar entrando numa guerra de destruição de equipamentos de espionagem, porque nunca antes você via um anúncio como esse por nenhum país, e agora eu vou destruir um OVNI. Você já tinha ouvido isso? Eu não me lembro de ter ouvido isso. Quer dizer, é claramente uma retaliação da China ao que está acontecendo nos céus dos Estados Unidos e do Canadá. Não consigo ver uma outra explicação pelo timing disso, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente entra num caminho muito perigoso, assim. Pode ser novidade para os leigos que nós somos observados, somos espionados, mas essa é a realidade. Muitos desses OVNIs, e está certo, são OVNIs mesmo, objetos voadores não identificados, que são vistos. Não tem nada a ver com extraterrestre, é simplesmente um trabalho de espionagem e também equipamentos de telecomunicações civis. Né? Eu fiz uma reportagem em 2018 no Japão, quando surgiram os satélites pequenos, uma empresa, uma startup que criou os satélites pequenos. Eles multiplicam em milhares o número de satélites no céu. Depois veio o Elon Musk com a Starlink. Então é uma profusão de satélites e de outros equipamentos desse tipo. É uma nova realidade que, infelizmente, agora foi capturada pela demagogia. Gente, já volto com vocês. Meninos, obrigada. Américo Martins, muitíssimo obrigada. Estamos aqui conectados, tendo novidades. Me avise, Lorival já não sai mais. Está conosco até o final. Obrigada, gente.